Nesse vídeo você vai saber como conectar o mundo macroscópico às características microscópicas da matéria. E até o final você vai perceber que as variáveis termodinâmicas de um material estão estritamente relacionadas com o comportamento dos seus constituintes básicos, os átomos. Olá pessoal, bem-vindos ao Verbo Científico. Já vai deixando seu like aqui no vídeo. Essa é a forma mais eficiente para que o conteúdo possa atingir mais pessoas aqui no YouTube. E também assine o seu canal e ative o seu sininho para que você possa receber semanalmente os nossos vídeos. O objetivo de qualquer teoria molecular da matéria é compreender as propriedades macroscópicas da matéria em termos do comportamento de seus componentes atômicos ou moleculares. E uma vez que entendemos isso, podemos projetar materiais para terem propriedades desejadas e específicas. As teorias da estrutura da matéria levaram ao desenvolvimento de importantes tecnologias, como a tecnologia do aço, que produz materiais de alta resistência, a dos materiais semicondutores para dispositivos eletrônicos, a dos fármacos e inúmeros outros materiais essenciais à tecnologia contemporânea. Nossa compreensão das propriedades dos gases surge da teoria cinética da matéria. A teoria cinética diz que toda a matéria é feita de minúsculas partículas que estão em constante movimento. Em sólidos, essas partículas estão relativamente próximas e se movem de forma relativamente lenta. Já em líquidos, elas são um pouco mais distantes e se movem mais rapidamente. Nos gases, essas partículas estão muito distantes entre si e se movem com uma velocidade muito maior do que se move nos sólidos ou nos líquidos. A rápida velocidade com que as partículas se movem explica sua tendência de voar para longe uma das outras e encher qualquer recipiente em que sejam colocadas. A sua distância relativamente grande uma da outra explica também as propriedades dos gases, que nós vamos discutir a seguir. Em baixas temperaturas, as substâncias mais comuns estão na fase sólida. À medida que a temperatura sobe, uma substância se derrete e depois se vaporiza. E do ponto de vista molecular, essas transições ocorrem no sentido de aumentar a energia cinética molecular dos constituintes. Na física clássica, a descrição do movimento de uma partícula é obtida usando as leis de Newton. Mas para um gás existe um número colossal de partículas e isso inviabiliza qualquer tentativa de se investigar cada partícula individualmente, usando a mecânica newtoniana. Em vez disso, nós usamos uma abordagem estatística. Na termodinâmica não estamos interessados no estado de partículas individuais, mas sim no estado médio de todas as partículas. Então o que fazemos é determinar as médias de certas quantidades e conectar essas médias às variáveis macroscópicas, como pressão, temperatura e volume. Um objetivo importante da teoria cinética dos gases é que a descrição microscópica do gás corresponda às suas propriedades macroscópicas. Outro objetivo, ainda mais importante, é encontrar a relação entre a energia cinética média das moléculas em um gás com a sua temperatura absoluta. Para isso, o modelo cinético faz uma série de suposições sobre as moléculas de um gás. Essas suposições refletem a característica simples de um gás ideal, mas ainda assim, os resultados que se obtêm com esse modelo correspondem bem às características essenciais de gases reais, desde que considerados sob baixa pressão e baixa densidade, e que estejam longe do seu ponto de liquefação. Quando nessas condições, os gases reais podem ser descritos em boa aproximação pela lei dos gases ideais. As suposições que representam os postulados básicos da teoria cinética para um gás ideal são as seguintes. Primeiro, há um grande número de moléculas N, cada uma com massa m, fechadas no recipiente V. Essas moléculas se movem em direções aleatórias e com velocidades diferentes. Uma segunda consideração é que as moléculas se comportam como partículas pontuais, que são muito, mas muito menores que o tamanho do recipiente e a distância média entre elas. Uma terceira consideração é que as colisões entre moléculas ou entre moléculas e a parede do recipiente são consideradas perfeitamente elásticas, como as colisões de uma bola de bilhar. Dessa forma, pode haver transferência de energia cinética de uma molécula para outra, mas em geral não há nenhuma perda de energia total. E claro, supõe-se também que o movimento das moléculas obedeça às leis da mecânica clássica.
Elas interagem uma com as outras apenas quando colidem e não exercem entre si nenhuma atração ou repulsão eletrostática. A sua energia é puramente devida ao seu movimento translacional, energia cinética. Essa visão cinética de um gás pode explicar qualitativamente a lei de Boyle. A pressão exercida na parede do recipiente de um gás se deve ao bombardeio constante de moléculas. Se o volume for reduzido, digamos pela metade, as moléculas ficarão mais próximas e o dobro delas deve bombardear uma determinada área no mesmo intervalo. Então é esperado que a pressão seja 2 vezes maior, de acordo com a lei de Boyle. O modelo cinético é muito antigo. Ele tem raízes no estudo de Daniel Bernoulli sobre a mecânica dos fluidos, há cerca de 270 anos atrás, antes mesmo de Dalton e Avogadro e suas teorias sobre o atomismo. Mas a teoria cinética propriamente dita resultou de uma descoberta acidental de Robert Brown em 1827. Esse cara percebeu que grãos de pólen passavam por um curioso movimento de zigue-zague na superfície da água. Esse movimento foi chamado mais tarde de movimento browniano. E nem Brown e nem ninguém que veio imediatamente após ele nunca foram capazes de explicar a origem desse curioso movimento. Uma geração depois da época de Brown, a teoria cinética atingiu a maturidade com o trabalho de James Clerk Maxwell e Ludwig Boltzmann. Esses 2 caras desenvolveram de forma independente uma teoria que mais tarde foi chamada de teoria dos gases de Maxwell-Boltzmann, que descrevia a distribuição das moléculas em um gás. Em 1859, Maxwell descreveu a distribuição das velocidades moleculares, trabalho que tornou-se a base da mecânica estatística. Seu trabalho focava o estudo de sistemas com um número de partículas muito grande e se baseava no comportamento de suas partes menores. Um ano depois, em 1860, ele publicou um artigo no qual apresentava a teoria cinética dos gases, tal como nós estamos discutindo aqui. Tudo isso se deu numa época em que ainda pairavam dúvidas sobre o atomismo, muito antes da formulação da teoria quântica, que deu a base para a compreensão precisa da estrutura atômica. Toda física envolvida na teoria cinética dos gases é clássica, mecânica newtoniana simples, e qualquer aluno do ensino médio tem condições de desenvolver as suas continhas. Como é da natureza do nosso canal evitar a matemática, mesmo que seja simples, esse desenvolvimento será evitado aqui. Mas os curiosos podem encontrá-lo facilmente em qualquer livro de física básica que trate sobre termodinâmica. O principal resultado da teoria cinética é a relação matemática direta entre a energia cinética translacional média das moléculas em movimento aleatório num gás e a sua temperatura absoluta. Nessas relações apresentadas, que são equivalentes, quanto maior for a temperatura, maior será a velocidade média das moléculas no gás. E de forma geral, os achados da teoria cinética não são válidos apenas para gases, mas se aplica também de forma razoavelmente precisa a líquidos e sólidos. Quando introduzimos o conceito de capacidade térmica neste vídeo aqui, nós falamos sobre as maneiras de se medir o calor específico ou a capacidade térmica de um determinado material. Agora, com os resultados do modelo cinético dos gases, nós somos capazes de obtê-los teoricamente. E a base da nossa análise é que o calor é um tipo de energia. E como vimos, quando adicionamos calor a uma substância, nós aumentamos a sua energia molecular. E como mencionamos há pouco no modelo cinético molecular, a energia molecular consiste apenas na energia cinética translacional das moléculas pontuais, sendo esta energia diretamente proporcional à temperatura absoluta. Por outro lado, quando a temperatura do gás muda, por exemplo, aumentando por uma quantidade ΔT, o aumento correspondente na sua energia cinética será dado por essa expressão. Mas como foi discutido nesse vídeo, quando o sistema é aquecido, a quantidade de calor adicionado ao sistema é dada por essa expressão aqui. Nesse exemplo, o aquecimento é supostamente realizado a volume constante. Então, se K representa a energia cinética molecular total, o aumento na energia deve corresponder exatamente ao calor adicionado ao sistema. Ou seja, a variação da energia cinética é igual ao calor que foi fornecido ao sistema. Podemos então resolver esta equação e encontrar o valor da capacidade térmica a volume constante, que é 3/2 de R, ou 2,5 joules por mol por Kelvin.
Esse resultado é incrivelmente simples e diz que a capacidade térmica molar a volume constante é 3/2 de R para qualquer que seja o gás que tenha um comportamento ideal. A precisão dessa predição pode ser verificada ao compararmos este valor com os valores obtidos experimentalmente. Para todos os gases monoatômicos, o valor encontrado é muito preciso e é muito próximo do valor teórico, 12,5 Joule por mol por Kelvin. Agora observe, contudo, que esta predição não é tão boa para gases diatômicos e poliatômicos. Para estes casos, algumas correções no modelo, bem como alguns conceitos novos, precisam ser introduzidos. A teoria cinética ofereceu uma base para a explicação convincente dos processos envolvidos no movimento browniano. Foi somente décadas depois, em 1905, que Albert Einstein publicou um artigo explicando em detalhes precisos como o movimento que Robert Brown tinha observado era o resultado do pólen sendo movido por moléculas de água individuais. Este trabalho de Einstein e a sua confirmação experimental posterior puseram finalmente um fim às dúvidas remanescentes sobre a estrutura molecular da matéria. E a partir daí não havia mais dúvida de que a matéria era feita de átomos e moléculas. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, ele é muito importante para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo também. E não saia do canal sem se inscrever. Clica nesse botão no meio da tela. Tenha verve científico. Abraço e até a próxima.